Respira fundo, fecha os olhos por um instante e escuta com o coração o que Deus quer te falar agora. Nem toda saída é rejeição. Às vezes, é proteção. João 13:7. Quando Deus faz e você ainda não entende. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, foi questionado por Pedro. Aquilo parecia pequeno demais para o Filho de Deus fazer. Mas Jesus respondeu com firmeza: o que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. Isso revela algo profundo. Deus age em silêncio, nos bastidores, fazendo por nós coisas que só compreenderemos no tempo certo. A fé começa exatamente quando a lógica termina. Quantas vezes já nos sentimos perdidos diante de algo que Deus permitiu? Uma porta fechada, uma amizade rompida, uma mudança inesperada. No momento, o coração se confunde e a mente questiona: por que agora? Mas assim como os discípulos, também precisamos confiar mesmo sem entender. Porque o que hoje parece uma perda, amanhã será visto como livramento ou preparo. Essa palavra nos convida a descansar, mesmo diante da dúvida. Nem sempre Deus explica, muitas vezes Ele apenas executa, e cabe a nós seguir acreditando que o Pai sabe o que faz. A estrada da fé é pavimentada pela confiança, não pelas respostas imediatas. E se Ele tirou algo ou alguém da sua vida, é porque está preparando algo que só será claro mais adiante. A fruta podre, quando o ambiente contamina a alma. Imagine uma fruteira com laranjas lindas por fora, mas que começam a estragar por dentro. Uma só fruta podre é suficiente para contaminar as outras ao redor. A podridão se espalha devagar, sem barulho, sem aviso. Assim também são os ambientes tóxicos, relacionamentos, amizades, empregos, ciclos que parecem inofensivos, mas vão minando a sua paz, fé e identidade. Deus vê o que os olhos não veem e age antes da infecção atingir sua essência. Muitas vezes, você é retirado desses lugares abruptamente. E no começo dói, confunde, até revolta. Mas com o tempo, quando olha para trás, percebe o que estava sendo gerado ali dentro. Ansiedade, amargura, comparação, orgulho, dependência emocional ou até pecado disfarçado de afeto. Deus não te tira para te isolar. Ele te tira para te preservar. Ele cuida da sua saúde espiritual como quem protege uma semente que ainda vai florescer. Se hoje você foi arrancado de um ciclo, de um convívio ou de um lugar onde se sentia seguro, entenda, segurança não é sinônimo de santidade. Nem todo ambiente confortável é saudável e nem toda permanência é fidelidade. Às vezes, sair é obediência e ser separado é ser salvo. Deus remove você antes que aquilo te destrua por dentro, mesmo que aos seus olhos tudo pareça normal. O Egito, quando Deus te tira da escravidão antes que você perceba. O povo de Israel passou mais de 400 anos no Egito. Lá se acostumaram com a escravidão, com as ordens dos faraós, com uma vida dura, mas previsível. Quando Deus decide libertá-los, muitos até resistem. E depois que saem, reclamam no deserto, sentem falta das panelas de carne, mesmo que aquilo representasse opressão. A liberdade exige fé, mas a escravidão se disfarça de rotina. Deus precisava tirar o povo antes que se tornassem completamente conformados com aquele cativeiro. O deserto era difícil, sim, mas era passagem, não destino. A terra prometida exigia outro tipo de mentalidade. Assim também é conosco. Deus tira você de lugares onde sua alma está acorrentada. Você não percebe no momento, mas o cativeiro estava te matando lentamente por dentro. Quantas vezes você quis voltar ao Egito? Aquele relacionamento onde era maltratado, aquele emprego que drenava sua energia, aquele ciclo social que feria sua fé. O deserto assusta porque é novo, vazio e exige total dependência de Deus. Mas é ali que Ele cuida de você, alimenta com maná e te prepara para o que vem. Deus não te tirou do Egito para te perder no caminho.
Ele te tirou para te levar ao destino. Abraão, o chamado para o desconhecido. Deus chamou Abraão para deixar sua terra e família sem oferecer muitos detalhes sobre o destino. Ele recebeu um convite para abraçar uma nova vida, onde a fé seria sua bússola. O chamado de Deus não veio com um mapa detalhado, mas com a certeza de que os planos divinos ultrapassam a nossa compreensão humana. Abraão decidiu confiar, mesmo com o coração repleto de dúvidas e incertezas. Essa decisão representa o que muitos de nós vivenciamos quando Deus nos retira daquilo que conhecemos. Ao sair, Abraão demonstrou a essência da fé, acreditar no invisível e caminhar em direção ao desconhecido. Ele não tinha garantias materiais, mas carregava a promessa de ser o pai de muitas nações. Cada passo foi um ato de coragem e entrega, provando que, às vezes, a verdadeira segurança está em obedecer sem ver. Essa jornada transforma a vida, ensinando que confiar em Deus é mais valioso do que qualquer conforto imediato. Sua história inspira a coragem de sair da zona de conforto para buscar a realização dos propósitos divinos. A decisão de Abraão ecoa em nossas vidas hoje. Quantas vezes somos chamados a deixar para trás situações seguras, mas que nos impedem de evoluir e crescer? Deus nos tira de nossas zonas de segurança para abrir portas que não imaginamos existir. Mesmo sem todos os detalhes, a fidelidade em seguir o chamado leva à descoberta de novas bênçãos. Assim como Abraão, somos convidados a confiar que, mesmo sem ver todo o caminho, o destino preparado por Deus é de abundante esperança. Quando o término é livramento disfarçado. Você já se apegou tanto a alguém que, mesmo quando tudo dava errado, ainda assim insistia? Muitas vezes, mantemos vínculos com pessoas que nos ferem emocionalmente, que drenam nossa paz, que nos afastam de quem somos. E quando Deus corta esses laços, parece que estamos perdendo algo precioso. Mas com o tempo, percebemos que era Deus respondendo orações que a gente nem teve coragem de fazer. Ele estava nos poupando de um futuro carregado de dor. Terminar dói, principalmente quando ainda há sentimento. Mas sentimento não é garantia de propósito. Às vezes, Deus precisa tirar pessoas da nossa vida para nos devolver a nós mesmos, para curar a autoestima ferida, restaurar a fé apagada, fazer florescer sonhos sufocados. Relacionamentos que pareciam bons por fora estavam te apodrecendo por dentro. E a separação, por mais dolorosa que pareça, é o início da cura. Depois que passa o luto, você enxerga com clareza. Vê os sinais que ignorava, os alertas que silenciava, as orações que Deus respondeu com uma porta fechada. O que parecia castigo era, na verdade, proteção. E o que parecia solidão era só o preparo para um novo tempo. Não despreze o término. Pode ser exatamente o que Deus usou para te libertar e te reposicionar para algo infinitamente melhor. Quando ser demitido é ser empurrado para o propósito, poucas coisas abalam tanto quanto uma demissão inesperada. Parece que tudo desmorona: a rotina, a segurança financeira, os planos do mês. A primeira reação é o medo, a vergonha, a sensação de fracasso. Mas o que muitos não percebem é que, às vezes, essa perda é exatamente o empurrão que Deus usa para tirar você da estagnação. Deus fecha portas que você jamais teria coragem de fechar sozinho. Com o tempo, você começa a enxergar que aquele emprego já não alimentava mais sua alma. Era exaustivo, tóxico ou simplesmente limitador. E no silêncio da demissão, nasce o espaço para o novo. Novas oportunidades, ideias engavetadas, projetos engolidos pela rotina voltam à tona. Aquilo que parecia fim se transforma em recomeço. Deus não está te punindo, Ele está te libertando. Não é fácil perceber isso no calor do momento, mas a demissão pode ser o convite para viver o propósito que estava adormecido dentro de você.
Deus te tira de ambientes que já não comportam mais o que Ele está prestes a derramar sobre sua vida. Confie, a provisão dele não depende de cargos, salários ou chefes. Ele é a fonte, e onde Ele guia, Ele também provê. Osé, quando a dor te posiciona para o propósito. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Tudo indicava que sua vida era uma sequência de derrotas e injustiças. Mas no final de sua jornada, ele olha para trás e diz: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O que parecia destruição era, na verdade, direção. Deus usou cada ferida para posicionar José onde ele queria que ele estivesse. No palácio, governando e salvando vidas. Nem sempre entendemos o motivo do abandono, da traição ou das portas que se fecham de forma tão brutal. Mas o testemunho de José nos ensina que Deus vê o que nós não vemos. Ele sabe o que está preparando e onde cada dor vai nos levar. A prisão foi parte do caminho para o trono. O esquecimento foi parte do processo de exaltação. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma tudo em semente de propósito. Quando Deus te tira de um lugar, de uma relação ou de uma posição, não é um castigo, é um redirecionamento. Pode parecer que você está sendo rebaixado, mas Deus está apenas te ocultando por um tempo, até o palco certo estar pronto. Como José, você só entenderá o sentido de tudo quando estiver onde Deus sempre quis que você chegasse. E então, você verá. Tudo valeu a pena. A tempestade, quando Deus te envia para o meio da crise. Em Mateus 14:22, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem o mar. Obedecem, mas no meio do caminho, uma tempestade violenta os atinge. Obedecer a Deus não os impediu de enfrentar o caos. Na verdade, foi a obediência que os levou até ali. Às vezes, o próprio Deus te envia para o centro da crise, não para te destruir, mas para te revelar algo maior sobre Ele e sobre você. No meio da tempestade, quando o medo dominava, Jesus apareceu andando sobre as águas. Aquela visão só foi possível porque eles estavam no lugar certo, mesmo que fosse um lugar difícil. A presença de Deus se manifestou de forma extraordinária, justamente na adversidade. Não era a ausência dele, era ensinamento. Foi ali que Pedro teve a chance de andar sobre as águas, de viver o sobrenatural. Quando Deus te tira de um lugar e te coloca em outro, onde tudo parece incerto, talvez seja o meio da travessia. A tempestade não é sinal de erro, é sinal de processo, e o processo revela quem você é e quem Deus é. Em vez de duvidar, pergunte: o que o Senhor quer que eu veja no meio disso? Porque onde há vento, há aprendizado, e onde há fé, há milagre. Frases de impacto. Quando Deus tira, é livramento, não rejeição. Nem toda separação é castigo. Muitas vezes é proteção. Nem toda porta fechada é derrota. Pode ser redirecionamento. Deus não te tira de lugares, pessoas ou fases por capricho. Ele vê coisas que você ainda não consegue ver. E Ele não age para o agora. Ele age com a eternidade em mente. Confiar é entender que o Pai sabe o que está fazendo, mesmo quando o coração não entende. Frases como: se Deus tirou é porque não era mais teu lugar, ou Deus te afastou para te salvar, não são apenas consolo, são verdades espirituais profundas. Às vezes, o livramento vem disfarçado de decepção. A preservação vem camuflada de perda. Mas quando você escolhe confiar, a dor se transforma em revelação. Você começa a ver com os olhos da fé e a interpretar a vida com maturidade espiritual. Termine esse momento olhando para sua história com outro olhar. Quantos lugares Deus já te tirou que hoje você agradece por não estar mais? Quantas lágrimas viraram testemunhos? Deus te ama demais para te deixar se perder no meio de ambientes que apodrecem a alma. Por isso confie, se Ele te tirou, foi livramento.
e se ele te plantar de novo, será em terra fértil. Senhor, eu te agradeço por cada lugar de onde fui tirado. Mesmo sem entender, hoje eu escolho confiar nos teus caminhos. Me dá sabedoria para enxergar livramentos disfarçados de perdas. Fortalece meu coração diante do que não entendo e guia meus passos rumo ao teu propósito. Em nome de Jesus eu declaro: onde o Senhor me plantar, ali eu vou florescer. Amém.